A paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto nessa manhã é igreja, corpo de Cristo. Essa expressão, igreja, corpo de Cristo, é uma expressão usada ou que aparece apenas no Novo Testamento. Por que ela aparece no Novo Testamento? Porque há uma diferença da operação do Espírito Santo no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele operava individualmente. Não tinha sido derramado ainda. Quando no Novo Testamento, depois do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre toda a congregação, sobre toda a igreja. Assim, aquilo que no Velho Testamento acontecia de forma isolada, era o profeta isoladamente, era o rei, enfim, era pontos isolados. No Novo Testamento, isso se fez de forma diferente, quando todo o povo de Deus, quer dizer, toda a congregação, teve a participação, recebeu o Espírito Santo. Então Paulo chama a atenção da igreja, mostrando que a igreja ela não é formada simplesmente por pontos isolados, ou pessoas isoladas, ou pessoas individuais que tenham o Espírito Santo. Mas ele mostra que toda a igreja tem o Espírito Santo e que toda a igreja é usada pelo Espírito Santo. Não é uma pessoa isoladamente, mas toda a igreja usada pelo Espírito Santo. E ele mostra, quando ele fala sobre a igreja, ele mostra que ela é usada de várias formas. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então ele diz que a igreja é corpo. Então quando você fala de corpo, você tem ideia de um conjunto, Você não tem uma ideia isolada. Corpo é um conjunto de partes, de órgãos, de estruturas que funcionam, com o mesmo objetivo. Então a igreja é corpo. E ele completa dizendo: a igreja é corpo de Cristo. Por quê? Porque ele diz corpo de Cristo. Aí ele identifica o Espírito Santo, porque a palavra Christos é uma palavra grega que significa ungido. Então fala da unção do Espírito Santo. Então corpo de Cristo significa igreja que tem o Espírito Santo. Se ela tem o Espírito Santo, logo ela tem as mesmas características do ministério de Jesus, porque são as características do Espírito Santo que estava sobre Jesus. Passa ao próximo. A primeira ideia de corpo, quem nos dá é o próprio Senhor Jesus na ceia. A ceia é uma mudança total de comportamento, quer dizer, é um novo pacto. O que aconteceu na ceia? Na ceia, o Senhor Jesus tinha dito o seguinte para os discípulos: eu desejei muito comer convosco a Páscoa. Aquele ali era o período da Páscoa. Todos os judeus iam comer a Páscoa. Então Jesus também resolve comer a Páscoa com os seus discípulos. Quando você olha no Velho Testamento, como é que era realizada a Páscoa? Em que consistia a Páscoa? A Páscoa consistia em 3 elementos fundamentais sobre a mesa, quer dizer, à mesa. Quais eram os 3 elementos? Você tinha o cordeiro assado, você tinha pão asmos, o pão asmo, e você tinha a erva amargosa. Então eram os 3 elementos que estavam à mesa quando a família, e se fosse pequena, chamasse a família do vizinho, então eles comiam a Páscoa. Então na mesa tinha cordeiro, pão e ervas amargosas.
que funcionava como se fosse um tempero. À mesa, aqueles que sentavam estavam lombos cingidos, calçado nos pés, cajado nas mãos, né? E comiam apressadamente. O que sobrava tinha que ser queimado no fogo. Essa era a Páscoa do Senhor, como está lá no livro de Êxodo. No entanto, Jesus faz essa Páscoa, comemora essa Páscoa de forma diferente. O que Jesus coloca à mesa? Apenas pão e vinho. Seria natural que os apóstolos perguntassem a ele: mas pão e vinho, mestre? O senhor não está enganado, não? Páscoa é pão, cordeiro e ervas amargosas. Onde está o cordeiro? Eles poderiam fazer a pergunta que Isaac fez, mas João já tinha apontado para Jesus: eis o cordeiro de Deus. Então o cordeiro estava ali. Então eles tinham pão, o cordeiro estava ali, que era o próprio Jesus, e as ervas amargosas. As ervas amargosas falavam de quê? Do sofrimento do povo. Simbolizava o sofrimento do povo. Só que o profeta diz que, a respeito de Jesus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Então, ele levou sobre si as nossas dores. Então, ele substitui as ervas amargosas pelo vinho, que simboliza o seu sangue. Então, está ali agora um novo pacto, uma nova Páscoa. Qual seria agora? Pão e vinho, substituindo o pacto antigo, substituindo a velha dispensação, não é? Tudo aquilo que ficou para o passado agora é uma nova aliança. A nova aliança, o pão e o vinho. Por que o pão? Ele pega o pão, olhou para os discípulos e disse: está vendo esse pão? Então esse pão é o meu corpo. Então ele pegou, tirou um pedaço, deu a Pedro, outro pedaço a João, outro pedaço a Tiago, Tomé, Bartolomeu, André, enfim, distribuiu os 12 pedaços. A partir dali, onde estava o pão? O pão estava com os 12. E do mesmo modo ele pegou o vinho e disse: esse vinho é o cálice do meu sangue. Então ele pega pão e vinho, simbolizando corpo e sangue. Vocês estão lembrados daquilo que ele disse? Eu falei na primeira aula ontem: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Então você vê, ali agora está mostrado como funcionaria a igreja. A igreja é corpo, não é? E você tem o que você tem dentro do corpo? O que facilita? Vejam, o que integra? Você está aqui, está vivinho, né? Todo mundo aqui olhando para mim, mas o que integra as partes do seu corpo? Quem faz a integração das partes do seu corpo se chama o sangue, não é? O sangue integra. Então você tem, por exemplo, o fígado, não é? Está lá dentro do seu corpinho. O fígado tem uma série de funções essenciais à vida. Sem fígado a pessoa morre, né? Então o fígado está ali, mas as funções que o fígado faz, ele exerce e transmite todos os benefícios das suas funções através de quê? De onde? Do sangue. O sangue vem nele, traz tudo aquilo que precisa ser trabalhado, preparado, metabolizado, fabricado, vem, passa pelo fígado e sai. O cérebro precisa de oxigênio e glicose. Quem que leva? O sangue. Pega onde? Pega a glicose lá no trato digestivo, pega o oxigênio lá nos pulmões. Então o sangue integra. É por isso que o sangue não pode parar de circular no corpo, né? Você chega lá no hospital, está lá no CTI, a enfermeira abre a porta, doutor, o doente parou. Quer dizer, parada cardíaca, corre todo mundo lá e massageia, dá choque, não é? Entuba, faz aquela coisa toda, porque você tem um tempo que não pode passar de 3 minutos
para você tirar o doente da parada cardíaca. Por quê? Porque você começa a ter dano cerebral, às vezes com morte cerebral, o paciente morre, não tem jeito. Então o sangue tem que estar circulando. Quando você opera o coração, né? O doente vai lá para a cirurgia cardíaca, ele vai lá, né? Essa cirurgia mais convencional aqui, vamos falar dela. Então você coloca o doente lá, tá lá, o médico foi lá, abriu o peito, apareceu, tá tudo direitinho, o coraçãozinho tá lá batendo, ele vai ter que operar o coraçãozinho. Aí vem uma equipe, chamada equipe, né, da extracorpórea. Então vai lá, coloca os catéteres nas artérias principais, nas veias principais, coloca, aí tá tudo pronto, tá tudo no lugar, tudo no lugar. Então o médico vai lá, né, promove a parada do coração, e aí o coração para, aí liga a máquina, a circulação passa toda para a máquina. O sangue continua circulando através de uma máquina que está funcionando, né, enquanto o médico está ali operando o coraçãozinho. O sangue não pode parar de circular dentro do corpo. Então a igreja é corpo, mas o sangue que circula dentro desse corpo é o Espírito Santo. Na hora que o Espírito Santo para de operar na vida da igreja, você tem um corpo morto, não é isso? Então, o sangue parou de circular, você tem um corpo morto. Então a igreja é corpo. Então você tem que entender exatamente isso. Então Jesus dá isso aqui. Os discípulos só entenderam, os discípulos aqui no caminho de Emaús, só entenderam que Jesus estava vivo no partir do pão. O que é partir do pão? Na comunhão. Então você só identifica Jesus vivo na comunhão da igreja. Você não pode, não existe crente isolado, né? O corpo não se isola. Ninguém viu na rua a perna andando. Olha, doutor hoje não foi trabalhar não, porque a perna dele está fazendo Cooper, lá não foi. Não existe isso. Então não existe membro isolado, existe um corpo funcionando. Tomé, qual foi a experiência de Tomé? A experiência de Tomé, todo mundo, eu falo aqui sempre, todo mundo fala mal de Tomé, né? Tomé negou, Tomé não creu. Aí todo mundo fala mal, né? E tal, Tomé, conta até piada de Tomé. Tomé foi ótimo. Eu sempre digo o seguinte: dos 12 apóstolos, eu gosto do Tomé. Para mim foi o melhor dos 12. Foi o melhor dos 12, né? Pegasse, olha aqui, Tomé, eu sou, né, o melhor dos 12, para mim foi Tomé. Tomé foi sincero, Tomé foi honesto. Pedro negou. Pedro foi pior do que Tomé. Pedro negou 3 vezes. Não conheço esse homem, não sei de onde ele é, nunca andei com ele. Foi o que Pedro fez lá quando perguntaram a ele. Tomé não. O que Tomé fez? Tomé fez aquilo que a maioria que fez, entendeu? Aqui tem um monte de gente hipócrita aqui, igual eu era também, hipócrita. Sabe o que vocês fizeram? Igual eu fiz, né? Chegaram para mim e disseram assim, eu fui evangelizado, né? Um colega chegou e disse: Amadeu, rapaz, que bênção o culto. Eu olhando para a cara dele, da igreja, eu não era crente. O que houve? Rapaz, um culto, rapaz, o Senhor falou. De aonde, rapaz? Deus falou com você? Você está doido, rapaz. Que Deus falou com você? Você está maluco, rapaz. Você está precisando de psiquiatra. Eu estou precisando de psiquiatra e estou precisando de um som também. Um som, porque o negócio aqui agora complicou, né? Porque eu vim aqui trocar a bateria, que a bateria foi tão boa que o troço até parou de funcionar. Então Deus fala. Diga aonde que Deus fala. Aí outro dia ele chegou lá, rapaz, que benção, a irmã viu o anjo. Eu digo: você leva essa irmã, põe no hospício, que essa irmã está doida. Ela viu o anjo, ela está doida. Então veja uma coisa, eu não posso falar mal de Tomé, porque eu me identifico com Tomé. Jesus está vivo. Então, Deus falou comigo. Falou aonde? Falou com Paulo, rapaz. Mas não falou com você, não é Paulo? Não é assim? Estão entendendo agora? Agora, né? Vocês não eram assim também? Então não falem mal de Tomé, viu? Faça isso não. Eu gosto de Tomé. Um dia eu fui ao culto e Deus falou comigo. Foi o que aconteceu com Tomé.
Tomé, não, gente, vocês estão abalados ainda. Jesus morreu. Nós amávamos Jesus, mas morreu. Nós vimos ele morrer, ser sepultado. Não tem isso não, gente. Isso é psicológico. Vocês estão assim abalados. Um dia, Tomé foi ao culto e Jesus chegou lá. Tomé, vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, Tomé. Vem cá, palpa minha mão aqui. Sou eu, Tomé. Senhor meu e Deus meu. Então ali Tomé tem uma experiência com Jesus vivo. Foi a experiência que nós tivemos. Então ninguém pode falar mal de Tomé. Eu lá em casa tenho 3 meninas. Eu sempre falo, 3 meninas. Se eu tivesse um menininho, eu ia botar o nome dele Tomé. Por que Tomé? Essa é Tomé. É Pedro, Tiago, tá? Tiago, André, Mateus, que é Tiago? Tomé. Tomé, me identifico com Tomé. Então Tomé está aqui, ó. Aqui. Ele identifica, sentiu a mão. Estou dando uma ajuda para vocês. Tem algumzinho para vir? Tomé, meu filho. O americano não tem isso, né? Lá tem Thomas. Não tem. Só aqui no Brasil tem esse negócio. Essa implicância de brasileiro com Tomé. Então, vamos mudar isso. Tomé foi ótimo. Depois ele creu. Jesus está vivo. Então foi o que aconteceu com a maioria aqui. Ninguém pode falar mal de Tomé. Eu não posso falar mal de Tomé. Não posso falar mal de Tomé. De jeito nenhum. Uma vez me mandaram a senhora me evangelizar. E a senhora foi lá me evangelizar. Era evangelista, era missionária. Naquela época, eu hoje sou sério, mas naquela época eu gostava de brincar. Então, ela foi lá me evangelizar. Tadinha. Meu filho, você precisa aceitar Jesus. Eu digo, já aceitei, minha senhora. Aceitei Jesus. Não, mas quem crer e for batizado do que eu creio, mamãe me batizou neném. Ah, beleza, uma coisa maravilhosa. Nenenzinho já estava batizado. Você vai para o inferno. Eu digo, senhora, não me julguem. Está na Bíblia da senhora lá, ó. Não julgueis para que não seja julgado. A senhora julga, a senhora que vai. Aí, mas você está no mundo. Eu digo, eu estou no mundo e a senhora está na lua. Estou pisando no mesmo lugar que a senhora está. Que diferença é? Que negócio é esse? Estou no mundo, o que é isso? O planeta é o mesmo, minha senhora. Ela saiu de lá e disse que esse rapaz não é dos escolhidos. Isso aí. Então, pronto. Então vejam. Então, eu confesso que eu não posso falar mal de Tomé. Eu passo ao próximo. Mas os dons espirituais, eles são importantes para a igreja. Nós temos 2 aspectos. Eu chamo a atenção aqui da igreja para 2 aspectos de corpo. Paulo chama a atenção de 2 aspectos de corpo. Quando ele mostra corpo como igreja local, presta bem atenção. Quando ele chama corpo, igreja local, vamos supor, isso aqui é uma igreja, então ele menciona corpo. Quando ele fala de dons, ele chama a atenção da igreja como corpo. Mas depois vamos falar sobre ministérios. Quando ele fala de ministérios, ele chama a atenção de corpo para toda a obra. Aí são todas as igrejas. Mas de que forma? Eu vou mostrar aqui. Então são 2 aspectos. Quando ele escreve aos Coríntios, quando ele escreve aos Efésios. Primeiro, quando ele escreve aos Coríntios. Então é corpo na sequência de dons. Então ele fala de dons e mostra a importância dos dons na igreja e que eles devem ser usados na igreja no corpo. Então, muito bem, os dons do corpo. Quais os benefícios? Quais os benefícios dos dons no corpo? São muitos. Aqui, está o irmão aqui na frente. Aqui é a igreja, a irmã lá tem uma visão com o irmão aqui. A irmã conta, o pastor chama o irmão aqui, vamos orar, e o senhor dá um livramento. Eu vi na minha igreja um caso interessante. Domingo à noite,
Olha o que é corpo, hein? Terminou o culto, uma irmã me chamou e disse assim: Amadeu, eu tive uma visão com aquela família. Rapaz, era uma coisa triste e acontecia amanhã. Havia um acidente com um dos filhos dela e morria, a criança morria atropelada. Aí eu chamei a mãe, contei a visão para a mãe, não ia contar para as crianças, contei para a mãe, não é? Eu chamei a mãe e as crianças e orei, pedindo, chamei os diáconos e orei para o Senhor dar o livramento. No outro dia, a mãe tinha um Fiat Fiorino, aquele fechadinho assim, ia lá para o Carrefour, não sei, aí passando ali naquela rodovia ali, e as crianças lá atrás brincando, um empurrou o outro, crianças dessa idadezinha, né? 10 anos, 8 anos, 12 anos, um empurrou o outro e bateu na porta de trás, a porta de trás estava mal fechada, a criança caiu no meio do asfalto. O carro vinha atrás, freou em cima da criança, questão de meio metro, não passou por cima da criança, e era exatamente a criança da visão da noite anterior. Quer dizer, o Senhor deu o livramento de morte àquela criança. E qual foi o benefício? O benefício foi do corpo. O Senhor deu a visão à irmã e a igreja orou. Então isso é benefício de corpo. Eu tenho um exemplo da minha vida. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje dando aula para vocês. Eu já estava, né, já tinha partido dessa, né, e tal. E eu agradeço, né, ao Senhor, claro, por isso. E depois do Senhor eu agradeço às senhoras. As senhoras, né? Eu sempre digo aos pastores, esses pastores aqui, eu sempre digo para eles: se vocês não tiverem na igreja de vocês um grupo bom de senhoras, vocês estão mortos, morrem seco, entendeu? Porque pastor, olha, quem ora por pastor são elas. Se pastor depender de intercessão de jovem, ele está morto. Intercessão de jovem está morto. Você sobe aqui, vai lá, tá lá, tem uns jovens ali, olha tudo ali, com as carinhas engraçadinhas olhando aqui. Você vai lá, pergunta, do grupo de louvor, pergunta lá para quem vocês estão orando para o pastor dele. O pastor está às vezes ruinzinho, lá doente. Pergunta se estão orando para o pastor. Pergunta a oração. Você orou pelo pastor? Mas eu sei qual oração que eles estão fazendo. Aqui, Senhor, será que esse encontro, o Senhor, aquela promessa que o Senhor fez vai vir? Entendeu? Apareceu por aqui. Então essa é a oração deles. Homem só ora para comer e dormir. Certo? É aquela oração que todo mundo já sabe, né? Senhor, agradeço esse alimento, santifica em nome de Jesus, amém. Pronto. E para dormir, Senhor, guarda a minha vida, a minha casa, que eu durma em paz e que eu acorde. Então isso é. Agora você pega as senhoras, né? Eita, turma boa para oração, rapaz. Aquelas então que já passaram dos 60, que beleza, aquilo é um clamor. Pastor, pode contar com aquilo. Eu, graças a Deus, eu sempre tive isso na minha igreja, zelo por elas, Senhor. Eu tinha uma de 83 anos, madrugada, esqueci de clamar por mim, estou encerrando, ela levantava e disse: Senhor, tem misericórdia do teu servo, guarda o teu servo, dá uma bênção de saúde no trabalho dele, Senhor, dá uma palavra hoje à noite, usa e tal. O dia que ela partiu, eu disse: meu Deus do céu, entendeu? Mas o Senhor levantou outras, então eu devo isso a elas. Se o Senhor mandasse aqui no seminário, eu botava elas todas aqui na frente, e esse pessoal aqui tudo lá para trás, esse pessoal que não ora, tudo lá para trás. E eu tive uma experiência, eu viajei aqui para Campos, fiz um casamento em Campos, depois fui para Murié. Na estrada chovia, que era um horror, pensei, vou bater com esse carro, vou morrer. Olha, de repente veio uma carreta de lá, não deu para fazer a curva toda, tomou a estrada, veio deslizando, ia passar por cima de mim. Eu escapei pelo mato, saí do outro lado, arrebentei o carro, cheguei com o carro rodando em Murié, mas para-lama ficou para trás, para-choque, aquela coisa toda. No outro dia eu cheguei lá em Vila Velha, e uma delas, né,
Chegou lá, encontrou na porta. E aí, tudo bem? Como é que foi a viagem? Foi bem, não aconteceu nada não. Guia, para acontecer, teve um acidente. Teve, né? Pois é. Eu cheguei aqui no culto de manhã, tive uma visão com você. Eu via seu carro todo arrebentado, era uma batida e tal, e eu via você morto. Convoquei as irmãs aqui, dei um papelzinho para uma, escalei de 15 em 15 minutos, fizemos uma escala de 15 em 15 minutos até meia-noite. Elas oraram de 9 da manhã até meia-noite, de 15 em 15 minutos, para que eu não morresse, e eu não morri, viu? Por causa delas. Então vejam, isso é corpo. Então por isso que eu tenho um carinho especial por elas. E elas lá na minha igreja, elas mandam. Elas chegam lá e está tudo certo. Vai mexer no jardim, mexe no jardim. Não é problema não. Tirou, pastor, um diácono da pastor, as irmãs cortaram aquele negócio. Cortaram tarde. Tem nada que vai ficar com... Não tem problema, deixa elas lá. Deixa. É que pessoal que ora por mim, você não ora. Então elas têm cuidado especial, elas mandam mesmo, certo? Também o pessoal lá, aquele pessoal, né? Depender, se o senhor tivesse revelado para um diácono, eu estava morto. Ele ia botar um tapete vermelho lá e coisa, e quando chegasse, eu digo, eu esperei porque o senhor já tinha me revelado, só isso que eu ia fazer, né? Doido para ser pastor no meu lugar, então veja só, né? Mas graças a Deus, o Senhor teve misericórdia de mim. Então isso é benefício de corpo, O objetivo do dom no corpo é edificar a igreja, preparar a igreja, experiência para a igreja, né? Quais os resultados? Os resultados, uma igreja que tem dons funcionando no corpo, é uma igreja que cresce, é uma igreja espiritualmente madura, é uma igreja com experiência com o Senhor. Tudo isso são os resultados que você tem dentro da igreja. Nossa, tá difícil, vamos lá. Paulo diz assim: quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Isso é muito importante aqui. O que significa isso? Se você está na igreja, se você não atende a essa operação do Espírito Santo dentro da igreja, se você não vê isso, se você não discerne isso, Paulo diz assim: quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo. Como é que é isso? Muito simples. Você está aqui na igreja, um irmão vem de lá e entrega uma revelação a seu respeito. Aqui, a revelação aqui. E você não atende, o que acontece? Você não recebeu o livramento. Porque aquela revelação veio para livramento, você não aceitou. Ah, Deus castigou? Não, Deus não castigou. Você não atendeu. Há casos interessantes. Tinha uma moça na igreja, jovem, ela começou a namorar com um rapaz, começou a visitar a igreja. O rapaz, uma malequita, que nada com o evangelho, sujeito tal, para lá de qualquer jeito, queria nada com o senhor. Eu chamei a moça e disse: minha filha, esse rapaz não é crente, esse rapaz está vindo aqui, já visitou umas 3 vezes, está interessado em você. Se rapaz não é, espera, quem sabe ele vai receber uma bênção. Aí você, mas ela não teve jeito, esse rapaz não está liberto, que tal, mas não teve jeito. Como nós não podemos interferir na vida particular, apenas orientar. Olha, os dons vieram, os dons eram terríveis. Aí ela começou a namorar, ficou noiva. Eu digo: minha filha, o que o senhor, esse rapaz não é crente, o que o senhor mostrou a respeito desse rapaz, as dificuldades desse rapaz, está aqui, tem alguma coisa errada também com o microfone. Hein? Bom, então o senhor mostrou várias vezes, não teve jeito. Vou casar, digo: eu não vou poder casar você aqui na igreja, esse camarada nem é da igreja. Ela arranjou um lugar e tal, casou, sumiu da igreja, se afastou.
um ano depois, eu estou lá na igreja, me chega essa moça, chorando, sentou no primeiro banco, eu estava pregando, e sentou e tal, chorando, terminou o culto, cheguei perto dela, o que é que houve? Sumiu, o que está acontecendo? Ai, Amadeu, pelo amor de Deus, me ajuda. O que é que houve? Eu fugi de casa. O que é que aconteceu, mulher? Ah, eu descobri, depois que eu casei, que eu descobri, meu marido é dependente de drogas, e hoje, por exemplo, ele me deu 3 tiros, Deus teve misericórdia de mim que não acertou nenhuma, me deu 3 tiros, está lá na porta, lá, a marca dos tiros lá, eu fugi, a minha vida é um inferno e tal, não sei o que lá, eu quero que você me ajude. Eu digo, minha filha, eu quis te ajudar naquela época, quando eu falei que esse rapaz não era convertido, esse rapaz tinha um problema, você lembra das revelações que o Senhor mostrou na igreja, então você não atendeu. Então veja, o que aconteceu com essa moça? Quem come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si, não discernindo o corpo. Nós tivemos um caso triste, eu conto aqui, eu não estou contando aqui para que os irmãos, estou contando um caso triste com tristeza. Nós tivemos um caso de uma menina de 16 anos, essa menina começou a família na igreja, mas os pais muito assim, né, mais ou menos, crente mais ou menos, o pai, por exemplo, então a menina começou a sair com um grupo de amigos que não era da igreja, começou a sair para festinhas final de semana, festinhas à noite. Olha, ela saía sexta-feira, chegava sábado, 3, 4 horas da madrugada, de sábado para domingo chegava 3 horas da madrugada, com essas festinhas, essas festinhas que tem por aí agora, né, de jovens e tal. A família foi chamada, digo, olha, o senhor revelou para não deixar essa menina sair com esse grupo. O senhor mostrou que há um acontecimento grave para acontecer. Ah, mas que acontecimento? O senhor deu uma revelação que dentro de poucos dias, com esse grupo que ela sai, vai acontecer um acidente grave com morte. Não deixe essa menina sair mais com esse grupo. O pai chegou em casa e disse para a mulher assim, fala para o pastor, para ele cuidar da família dele, para ele dar ordem para a família dele. Para a minha família quem manda sou eu, quem dá ordem para a minha família sou eu. E tudo bem, e a menina continuou saindo do mesmo grupo. Não passaram-se 3 semanas, estava lá de madrugada batendo na porta, lá para ver o que aconteceu lá no meio, lá um acidente grave, o carro bateu, tombou, então, tinham 6 jovens dentro de um carro pequeno, 6, morreram 3 na hora, entre os 3 a filha dele, morreu na hora. No dia lá do sepultamento, ele estava lá chorando, dizendo, custou muito caro a minha desobediência. Então você vê isso, Deus falou, Deus fala para livramento, mas quem não atende, quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo. Por causa disso, há entre vós fraco, doente e que dorme. O que é o crente fraco? Você pega o crente, ele não está identificado com a igreja como corpo, ele não está participando de grupo de assistência. É importante o grupo de assistência, porque as necessidades ali, isso é uma revelação que o Senhor deu, e está ali integrado, estão orando, estão clamando, a necessidade de um membro do grupo de assistência, eles oram, participam, jejuam, sobe às vezes a um monte para orar, o grupo, ele não participa de grupo de assistência. Você pergunta se ele está orando pelas crianças, esse mês é o quê? Esse mês, sabe, pelos jovens. Então é sempre crente fraco, você vai ver, ele está com um problema, está aborrecido com o pastor, porque o pastor não cumprimentou, às vezes o pastor passou por ali, não viu, não cumprimentou, o pastor pregou, na mensagem jogou indireta para mim, isso é coisa de crente fraco. Aqui é falta de amor, eu detesto esse crente com essa conversa boba de falta de amor, eu tenho pavor, sabia? Porque isso é tudo crente ruim. Amor é uma coisa que você dá, e às vezes você pega pessoas sem acepção, mas você pega pessoas às vezes que tem um nível social alto e são pessoas humildes. E às vezes você pega uma pessoa que tem uma condição social às vezes mais humilde e são extremamente soberbas. Isso existe, a gente tem, né? Um dia eu estava na minha igreja, uma senhora que eu sei que é uma senhora pobre, muito pobre, luta com necessidade, a igreja ajuda,
E ela veio brigar comigo. Eu estou revoltada com a igreja. Irmã, revoltada por quê? Porque aqui tem umas pessoas aqui, parece que tem isso, porque são ricas e tal, e a gente aqui é assim. Eu digo, vem cá, você não é visitada? O diácono me visita e tal. Não, mas aqui, as pessoas aqui fazem acepção mesmo. Pastor, aqui se faz acepção, não cuida da gente. Eu digo, vem cá, a semana passada você precisou de médico. Você teve médico particular e não pagou. Certo? Certo. Teve exame? Tive, senhor. Pagou? Não pagou. Teve remédio? De graça? Mas foi o senhor que arranjou para mim. Eu digo, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu faço parte do corpo. Então, se você recebeu esse benefício você recebeu do Espírito Santo, então você agradeça ao Espírito Santo. Então a igreja está funcionando. Então você vê, crente fraco, não pode ter isso. Você tem que entender aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Se o senhor não usou aquele ali, se aquele ali não te deu atenção, mas o senhor usou esse aqui, qual o problema? É corpo. Se um irmão aqui não atendeu você, mas o outro ali atendeu, é corpo. Nós temos que entender. Irmão fulano e fulano são ótimos, mas fulano e fulano não liga para mim. Mas o fulano e fulano são ótimos, são corpo. Então você está sendo beneficiado no corpo. Nós temos que entender isso, né? E parar com aquelas coisinhas, aquelas coisas, né? Mas e tal. Crente que dorme. Vocês vão ter intervalo não, tá? Que intervalo? Intervalo só na hora do café. Crente que dorme. O que é crente que doente? O que é crente doente? Doente é aquele crente sempre com problema, né? Então o crente vem do mundo com a doença dele, bate dentro da igreja e quer continuar doente, né? Eu tinha uma na igreja que veio 8 meses, tinha que orar todo dia. Só eu que podia orar, o diácono ia lá, voltava. Ela disse que é você. Aí o marido me chamou particularmente e disse assim, sabe qual é o problema dela? É que ela ainda fuma. Aí eu bati lá e cheguei, você pode orar para mim? Eu digo, posso. Parou de fumar? Não sou. Eu digo, não sou benzedor. Você vai parar de fumar. Quando você parar de fumar, eu vou orar por você. Entendeu? Você está aqui há 8 meses, né? Há 8 meses. Parar de fumar. Há coisas que você luta. Eu tinha um irmão na igreja que se converteu, fumava 3 maços de cigarro por dia. Ele se converteu no dia, no outro dia eu fui no escritório dele, estava com uma cigarro no bolso. Aí eu falei, e aí, rapaz, a luta, rapaz, mas toda hora me dá aquela vontade, eu tiro ele do bolso, digo, você é muito pequenininho para me dominar, o sangue de Jesus tem poder. Aí passa aquela vontade, rapaz, daquela vontade, o nariz assim, eu tiro ele do bolso, digo, o sangue de Jesus tem poder, põe no bolso. Ficou uma semana com um cigarro no bolso, não fumou e parou de fumar. Então essa doença, então você não pode deixar um crente viciado na igreja doente. Isso é doença, então não pode ter crente doente. Tem que curar essas coisas. O doente você vem com a doença do mundo e fica na igreja, daqui a pouco fica crente crônico. E o crente que dorme, tem aquele que dorme mesmo, né? Fisicamente, não é? Não é? Tinha um pessoalzinho aqui ontem, olhinho assim, tão comprido, né? Falei, vai dormir aqui, não é? O pessoal, teve um eutico aqui na aula minha, aqui, um eutico, aquele eutico, teve um aqui, apagou. Eu digo, acorda o eutico aí, ainda bem que ele não está na beira da janela, acordou todo espantado, viu? Tem aqueles que dormem, né? Dorme mesmo. Então um irmão num culto, né? E tal, tudo bem, isso aqui aconteceu mesmo, tá? O culto normal e tal, aí e tal, mas ele dormia, todo culto ele dormia. Aí no meio do culto ele dormiu, faltou luz geral na cidade, apagou tudo, passou assim, irmãos, nós vamos aproveitar que faltou luz aqui e vamos ficar fazendo orações aqui, né? Um após outro, levanta para orar, vamos interceder, no escuro não tem problema. Aí a igreja ali, comunhão, né? O instrumento, o violão lá tocando, não tinha muito teclado e tal. Então os irmãos orando um após outro. No meio dessa oração, esse irmão acorda, abre o olho. Pastor, ora por mim que eu fiquei cego, pelo amor de Deus. Então, veja,
Esse é o problema de dormir no culto, entendeu? Então você pode ter essa, entendeu? Então esse é o grande problema de dormir fisicamente. Tem gente que dorme no culto. Bom, mas há aquele que dorme mesmo, né? Dorme espiritualmente, né? Dorme espiritualmente. Você chega no culto, entregou a mensagem, aí sai na porta e pergunta ele, qual foi a mensagem? A mensagem de hoje? Ai, tô com a mente tão ruim. Dorme, né? Então tem crente que dorme. Eu marquei, isso aconteceu comigo. Marquei aqui um culto aqui de vigília com o batismo. Avisei a igreja a semana toda. Digo, olha gente, domingo de manhã não vai ter culto, porque a igreja vai estar aqui no Manaim para batismo. E tinha um cidadão lá distraído, né? Esqueceu, domingo 7:50 encostou o carrinho dele na porta da igreja esperando o culto. A igreja estava aqui no Manaim. Esperou, deu 7:55, 8 horas, nada, nem um carro, igreja fechada. 8:05, 8:10, não é possível, a igreja não vai abrir. Aí passou um cidadão que era marido de uma mulher da igreja, e ele não era crente, ele passou vindo da padaria, ele gritou, fulano, o que houve com a igreja? Aí o cidadão, você não soube não? Sim, soube o quê? A sua igreja subiu, pelo amor de Deus, o que nessa noite, ele abriu a boca a chorar, ele abraçou no muro, ele gritava, estou falando isso aqui, gritava desesperadamente, gritava, o vizinho veio, o que está acontecendo, o senhor está passando mal, a minha igreja subiu e tal, e aquela confusão terrível e tal, aí depois tinha um pastor que morava perto, ele foi lá, chegou na casa do pastor, falou assim, rapaz, o que é isso, que desespero é esse? A igreja, rapaz, sua igreja subiu para o Manaim, então veja, então isso tudo acontece com um crente que dorme. Passa o próximo, estou terminando. Aqui agora, estou terminando. Aqui agora é quando Paulo fala aos ministérios, não são todas as igrejas, está aqui, ministério. Não desprezo, né? O ministério. Então Paulo diz assim, não despreza o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Na carta aos Efésios. Então os ministérios estão todos ligados num corpo, num só corpo, né? Num só corpo. Então integrados num só corpo. Então nós temos tudo hoje em comum. As igrejas estão todas ligadas. Hoje nós somos aqui no Brasil 3.500 igrejas, mais ou menos, né? Nós temos igreja na Amazônia. Os irmãos vão de barco, né? Atender lá 12 horas, 20 horas rio adentro lá para atender igrejas. Mas é uma bênção. Então vejam, aonde você for, em qualquer parte do Brasil, você vai ver um culto igual ao nosso, culto profético, dons. Nós temos tudo em comum. As igrejas estão lá no Japão, né? Nós temos 4 igrejas no Japão, na Coreia do Sul, né? Aqui, os irmãos da Rússia que estiveram aqui agora, no mês passado, Estados Unidos, né? Agora vamos ter um seminário agora em Kiev, lá na capital da Ucrânia. Aqui o seminário nos Estados Unidos que vai ter no mês que vem, os irmãos da América, são 16 igrejas, né? Na América, as igrejas do Canadá, as igrejas aqui da América do Sul, enfim, a Europa, Portugal são 40 igrejas, Irlanda, Inglaterra, a Espanha, a Itália, nós temos 2 igrejas na Itália, que beleza, né? Então tudo isso, aonde você for, em qualquer uma dessas igrejas, você vai ver sempre o mesmo ministério, então a mesma doutrina, porque é corpo, os ministérios estão integrados no mesmo corpo. Nós temos hoje tudo em comum. Você pega as igrejas hoje, toda a contribuição, nós não falamos de dinheiro nas nossas igrejas, mas os irmãos que contribuem, eles mandam tudo para o presbitério. Por quê? Porque é um caixa único. Por que esse caixa único? Porque nós temos igrejas muito pobres. Apesar, o pessoal chega assim, Amadeu, você é da Maranata, igreja de rico. Não, nós temos igrejas muito pobres. Nós recebemos às vezes cartas, né? A igreja está lá no interior, 150 pessoas, não tem terreno e não tem templo. 150 pessoas aí. A arrecadação da igreja, a igreja arrecada 250, 300 reais por mês. Aí vai comprar um terreno,
30 mil reais, 40 mil reais. Sabe quanto fica uma construção? 60, 70 mil reais. Então é 100, 110 mil em média um tempo desse. Como que eles vão construir? Então eles mandam a carta, o presbitério coloca diante do senhor, consulta o senhor diz, é para comprar e é para construir. Então os recursos vão daqui, compra o terreno, faz a construção, e é por isso que você vê esses lugares aí nessas cidades do interior, os templos construídos no mesmo modelo daqui da cidade, tudo bonitinho, né? Eu já fui numa cidade, espalharam na cidade que Maranata era multinacional americana. Eu fui numa outra, espalharam que Maranata era uma religião de japonês, quer dizer, japoneses e tal. Então já ouvi de tudo, né? Me perguntaram uma vez até, vocês são ligados aos Estados Unidos, né, Amadeu? Por quê? Não, porque eu sou que os pastores da Maranata são diferentes. Vocês parecem que não recebem, que vocês recebem um treinamento de fora. Mas que treinamento de fora? Não, eu soube que os pastores da Maranata são treinados pela CIA. Então, tudo isso eu já ouvi. Toda a experiência nossa é corpo. Nós temos tudo em comum. A religião é uma organização, mas a obra é corpo, cujo cabeça é Cristo. Não é? Antônio Casa está aí? Já está ali do lado ali. Então nós vamos cantar um louvor e não tem intervalo, porque é sem intervalo. Tem aquele negócio sem intervalo? Então vamos cantar um louvor e vamos continuar.